A moça humilhada na Rua dos Milionários, que ninguém imaginava quem realmente era. A Rua dos Milionários não tinha esse nome por acaso. Oficialmente, era chamada de Alameda dos Ipês Reais, mas todo mundo na cidade sabia. Ali só moravam os poderosos. Eram mansões que mais pareciam castelos modernos, muros altos cobertos de eras, portões de ferro com brasões de família e seguranças que patrulhavam a calçada como se fosse território privado. Carros importados desfilavam diariamente, Ferraris vermelhas, Porsches prateados, SUVs blindadas. Os jardins eram podados por jardineiros uniformizados, cada flor escolhida para combinar com a fachada da casa. Era um espetáculo de riqueza e ostentação. Mas, ao mesmo tempo, era também um lugar de orgulho e preconceito. Quem não se encaixava naquele padrão era visto com desconfiança. Até mesmo o carteiro sofria olhares tortos. A empregada doméstica, ao sair do ônibus, caminhava rápido para não sentir o peso dos julgamentos. E foi nesse cenário que ela apareceu. Todo fim de tarde, quase sempre no mesmo horário, uma moça passava pela calçada da Alameda dos Ipês Reais. Ela era jovem, de beleza marcante, pele clara, cabelos longos e pretos como noite fechada, sempre soltos, que balançavam quando ela caminhava. Usava roupas simples, nada chamativo, calças jeans, blusas lisas, às vezes uma jaqueta quando o vento apertava. Mas era justamente a sua beleza natural que despertava os comentários maldosos. Olha lá, mais uma dessas mulheres fáceis rondando o bairro, cochichavam as madames. Isso só pode ser prostituta. Com certeza vem atrás dos maridos ricos daqui, dizia outra, enquanto mexia no colar de ouro no pescoço. A moça mantinha a cabeça erguida, mas por dentro carregava o peso de cada olhar atravessado. Seu nome era Lívia, mas ninguém ali se importava em saber. Para os moradores da rua mais rica da cidade, ela era apenas a mulher estranha que passava todo dia. Entre todas as pessoas que a olhavam com desprezo, havia uma que fazia questão de transformar isso em espetáculo. Verônica Monteiro, a moradora da mansão número 88. Verônica era uma mulher de presença forte, cabelos loiros tingidos, sempre em vestidos caros importados da Europa. Vivia cercada de amigas fofoqueiras, taças de espumante e uma risada debochada que ecoava pela rua. Quando via Lívia passando, fazia questão de ser cruel. Olha só, meninas, mais uma vez a moça da vida desfilando aqui. Deve estar escolhendo cliente, dizia em alto e bom som, apenas para que Lívia ouvisse. Cuidado, viu? Uma dessas é capaz de pescar marido em porta de mansão, completava, arrancando gargalhadas das amigas. Certa vez, chegou ao cúmulo de mandar o segurança particular barrar Lívia de caminhar em frente à sua casa. Essa rua não é lugar para você, volte para onde veio, garota barata. Lívia respirava fundo, segurava as lágrimas, mas seguia em frente. Nunca respondia. O que ninguém sabia era que cada passo silencioso dela carregava um segredo monumental. Depois de atravessar a Rua dos Milionários, Lívia seguia até uma praça simples, onde se sentava por alguns minutos. Era o único lugar onde podia respirar sem se sentir julgada. Ali, muitas vezes, ela desabafava em silêncio, olhando o céu. Sabia que era alvo de injustiças, mas tinha uma razão muito maior para suportar tudo aquilo. O que as pessoas da Alameda jamais poderiam imaginar era que ela não estava ali por acaso. Ela observava, estudava, analisava. O bairro que a tratava como uma qualquer era, na verdade, palco de uma das maiores investigações que o país já tinha visto. Mas isso ainda era segredo. Numa sexta-feira, Verônica organizou uma festa luxuosa. Carros estacionados em fila, convidados engravatados, champanhe francesa sendo servida. E como sempre, Lívia passou pela calçada. Verônica, já embriagada, não perdeu a chance. Olhem só, convidados! Essa é a atração paralela da nossa rua, a moça que desfila como se fosse vitrine. As pessoas riram, alguns tiraram fotos escondidas. Um rapaz chegou a dizer: "Quanto será que cobra por hora?" Foi o limite da humilhação. Lívia seguiu firme, mas dentro dela, a ferida foi profunda. Enquanto todos a julgavam como prostituta, ninguém ali desconfiava de onde vinha o dinheiro que sustentava as mansões da Alameda dos Ipês Reais.
corrupção, sonegação, negócios ilícitos. E justamente Verônica Monteiro, a mais arrogante de todas, estava mergulhada até o pescoço em um esquema milionário de desvio de verbas públicas. Mas para os vizinhos, ela era a senhora de respeito, filantropa, exemplo da alta sociedade. Já Lívia, apenas por andar de cabeça erguida e ter uma beleza que incomodava, era vista como mulher da vida. Um contraste cruel. O que ninguém entendia era por que Lívia suportava tudo calada, por que não se defendia, por que não se impunha. A resposta estava escondida em uma pasta preta, guardada em um escritório discreto do centro da cidade. Ali estavam documentos, provas, dossiês. Cada vez que ela caminhava pela Rua dos Milionários, não era apenas um passeio, era observação estratégica. Ela precisava se manter invisível, deixar que pensassem o pior, porque quanto mais subestimada fosse, mais eficiente seria quando chegasse a hora da verdade. E essa hora se aproximava. Meses depois, a cidade inteira acordou em choque. Verônica Monteiro havia sido presa pela Polícia Federal. Noticiários estampavam: Operação desvenda esquema bilionário de desvio de verbas públicas, empresários e políticos envolvidos. Entre os nomes, lá estava o dela. As imagens da prisão circularam por todos os canais. Verônica de cabeça baixa, algemada, tentando esconder o rosto com uma bolsa de grife. Os vizinhos comentavam, incrédulos: mas como? Ela sempre parecia tão correta. Nunca imaginei, e pensar que julgávamos aquela moça da rua e era a Verônica a criminosa. Mas ainda faltava a maior revelação. Dias depois, no Tribunal Federal, o caso foi aberto. Verônica, no banco dos réus, tremia. Nunca havia sentido medo na vida, até aquele momento. E então a porta do salão se abriu. Entrou a juíza responsável pelo julgamento. Toga preta, olhar firme, postura imponente. Todos os presentes prenderam a respiração. Verônica, ao erguer os olhos, ficou pálida. Era ela, Lívia, a mulher que ela humilhara tantas vezes. A prostituta de rua, que na verdade era a doutora Lívia Martins, juíza federal formada em Harvard. O silêncio foi sepulcral. Lívia se sentou na cadeira de juíza, abriu os autos do processo e falou com voz firme: "Declaro aberta a sessão." Seu olhar cruzou o de Verônica. Não havia ódio, não havia vingança. Havia apenas a justiça fria e implacável de quem não precisava se rebaixar para vencer. E naquele instante, todo o bairro dos Milionários compreendeu a maior das lições. A verdadeira grandeza nunca se ostenta em mansões ou joias, mas na dignidade de quem suporta a humilhação em silêncio, porque sabe que a verdade um dia virá à tona. E você, o que teria feito no lugar de Lívia? Teria enfrentado as humilhações ou guardado silêncio até o dia da reviravolta? Comente abaixo, sua opinião é muito importante. Das humilhações da infância ao sonho em Harvard, a verdadeira história da mulher que todos desprezaram. Antes de ser vista como a prostituta da Rua dos Milionários, Lívia era apenas uma menina pobre de um bairro simples chamado Jardim das Oliveiras. As casas eram de tijolos aparentes, o esgoto muitas vezes corria a céu aberto, e o barulho constante de crianças brincando nas lúndias contrastava com a dura realidade dos adultos. Seu pai, seu Ernesto, era pedreiro. Passava o dia carregando sacos de cimento, voltava exausto, mas sempre com um sorriso para as filhas. Sua mãe, Dona Rosa, lavava a roupa para fora, mãos rachadas pelo sabão, mas coração cheio de amor. Lívia cresceu ouvindo uma frase que se repetia dentro de casa: "Minha filha, a única herança que a gente pode te dar é estudo. Agarre isso como quem segura a própria vida." Na escola, Lívia já conheceu o gosto amargo do preconceito. Enquanto algumas colegas chegavam com mochilas da moda, ela usava uma bolsa remendada, os sapatos sempre gastos, a farda desbotada. Certa vez, uma menina riu dela no recreio. "Olha, gente, parece que a Lívia catou essa roupa no lixo." O coração da menina doeu, mas ela não chorou. Guardou as lágrimas para quando chegasse em casa, no colo da mãe. Foi ali que aprendeu a engolir a dor e transformá-la em determinação. Enquanto muitos colegas desistiam da escola para trabalhar cedo, Lívia tinha um sonho que ardia no peito: ser alguém grande, alguém que pudesse mudar vidas.
Passava madrugadas iluminada pela luz fraca de uma vela ou pela lâmpada da cozinha, decorando páginas e mais páginas. Livros usados, apostilas emprestadas, tudo servia. Sua mãe sempre repetia: "Filha, o mundo pode te chamar de pobre, mas nunca deixe que te chamem de ignorante." Essas palavras se tornaram combustível. Quando Lívia tinha 15 anos, a tragédia bateu à porta. Seu pai, após anos carregando peso excessivo, sofreu um infarto fulminante no canteiro de obras. O mundo desabou. Dona Rosa chorava noite e dia, mas foi firme diante da filha. Agora, mais do que nunca, você precisa vencer. O que o seu pai mais queria era te ver formada. Não desista. A dor virou força. Lívia se dedicou tanto que conseguiu uma bolsa em uma escola particular da cidade, destinada a alunos pobres com bom desempenho. Lá conheceu um novo mundo. Foi aplaudida por alguns professores, mas também alvo de preconceito dos alunos ricos. "Olha a bolsista aí, deve vir de ônibus lotado todo dia", diziam rindo. Ela suportava calada, lembrando das palavras da mãe. Sabia que estava em terreno hostil, mas também sabia: cada humilhação era degrau para a vitória. O desempenho de Lívia foi tão brilhante que, ao terminar o ensino médio, ela ganhou destaque em um programa de intercâmbio e bolsas internacionais. Concorrendo com centenas de candidatos, foi escolhida para estudar direito em Harvard, nos Estados Unidos. A notícia parecia impossível para alguém que viera do Jardim das Oliveiras. Dona Rosa chorou de emoção. "Vai, minha filha, mostre para um mundo que pobre também pode sonhar alto." Harvard era outro planeta. Prédios históricos, professores renomados, alunos de todas as partes do mundo. No começo, Lívia se sentia um peixe fora d'água, sotaque carregado, roupas simples, inglês imperfeito. Houve quem debochasse: "Você deve ter vindo aqui só para ocupar cota, não é?" Ela não respondeu. Trabalhava dobrado, estudava em bibliotecas até de madrugada. Enquanto muitos colegas iam a festas, Lívia estava mergulhada em livros de direito constitucional e direitos humanos. Aos poucos, conquistou o respeito, não pelo que vestia, mas pelo que sabia. Anos depois, quando subiu ao palco para receber o diploma de doutor em Direito pela Universidade de Harvard, Lívia chorou. Chorou lembrando da rua de terra do Jardim das Oliveiras, do pai que já não estava ali para ver, da mãe que, na plateia, aplaudia com lágrimas escorrendo. Foi um momento de consagração. A menina pobre que foi chamada de catadora de lixo, agora era referência mundial em direito. Ao voltar, poderia ter escolhido qualquer escritório milionário ou permanecido no exterior, mas decidiu voltar ao Brasil e prestar concurso para a magistratura. Passou com notas altíssimas e se tornou juíza federal. Seu nome começou a circular discretamente entre autoridades, mas Lívia nunca buscou holofotes. O que ela queria era justiça. E foi nessa caminhada silenciosa que o destino a levou até a Alameda dos Ipês Reais, onde viveria seu maior teste. Enquanto Verônica a humilhava chamando de prostituta, Lívia mantinha o silêncio porque carregava um dever maior. Ela já estava escalada para conduzir o julgamento do caso de corrupção que envolveria a família Monteiro. Cada risada cruel, cada dedo apontado, só reforçava a certeza dentro dela. Um dia, a verdade vai se revelar, e nesse dia, todos verão quem realmente eu sou. E essa hora estava cada vez mais próxima. Se você tivesse a chance de estudar em Harvard como Lívia, deixaria sua cidade natal para buscar esse sonho ou ficaria perto da família? Comente abaixo. O silêncio estratégico, como a juíza humilhada pelos milionários começou a desmontar o império da corrupção. Lívia já havia sido designada para analisar processos relacionados à Operação Aurora, investigação que envolvia empresários e políticos acusados de desvio de dinheiro público. Entre os investigados estava um nome que não lhe era estranho: Verônica Monteiro, a rainha da Alameda dos Ipês Reais. Para muitos juízes, seria apenas mais um caso, mas para Lívia era também um ajuste de contas silencioso com o destino. Ela decidiu que não chegaria de forma imponente, mas sim como sempre, discreta, quase invisível. E foi assim que passou a frequentar o bairro. Enquanto todos achavam que era uma mulher da vida rondando as mansões, na verdade, Lívia estava cumprindo uma estratégia de observação. Ela caminhava pelos arredores, fazia anotações discretas, gravava mentalmente movimentações suspeitas de carros, festas, entregas noturnas.
O que parecia passeio sem rumo era, na realidade, vigilância silenciosa. Cada olhar de desprezo que recebia dos moradores servia como cortina de fumaça. Ninguém desconfiava de que aquela jovem simples tinha poder para colocar todos atrás das grades. A cada dia que passava, os comentários se intensificavam. Olha lá, de novo, essa aí não tem vergonha? Sempre rondando as casas, como se estivesse à procura de cliente? Com uma cara dessas, deve estar atrás de maridos ricos. Certa vez, uma madame fechou a janela assim que Lívia passou, murmurando para a filha: "Nunca se misture com gente assim, olhe para o chão quando passar." Lívia seguia de cabeça erguida, não porque não doía, mas porque sabia que sua força estava justamente em suportar o veneno em silêncio. Verônica Monteiro não perdia a oportunidade. Um dia, ao vê-la caminhando em frente à mansão, ordenou que o segurança a expulsasse. "Tire essa mulher daqui, ela enfeia a Rua dos Ipês." O segurança, constrangido, aproximou-se. "Moça, a senhora poderia dar a volta por outra rua?" Lívia apenas respondeu com firmeza: "A calçada é pública, eu não estou fazendo nada de errado." E seguiu andando. Por dentro, o coração batia forte, mas sua expressão permaneceu serena. Certa noite, enquanto passava pela Alameda, viu um caminhão descarregar caixas enormes na mansão de Verônica. Não havia nota fiscal, não havia registro, apenas funcionários apressados entrando pela garagem. Lívia discretamente tirou algumas fotos com o celular. Era apenas o começo. Nos dias seguintes, percebeu movimentações constantes de carros de luxo chegando tarde da noite e saindo na madrugada. Os vizinhos achavam normal, mas para ela, que conhecia os bastidores da corrupção, aquilo soava como lavagem de dinheiro em andamento. Numa manhã, ao caminhar perto da praça vizinha, Lívia encontrou uma senhora que havia sido empregada da mansão Monteiro. A mulher, demitida sem direitos, carregava mágoa e rancor. Ao perceber que Lívia não a olhava com preconceito, acabou desabafando. "Dona Verônica pensa que engana todo mundo. Tem caixas e caixas entrando naquela casa. Dinheiro escondido, contratos falsos. Se eu falasse o que já vi lá dentro..." Lívia ouviu com atenção, guardou cada palavra. Aquela poderia ser uma testemunha-chave no futuro processo. Certa tarde, Verônica a viu parada na esquina, escrevendo em um caderninho. A ricaça se aproximou com um sorriso venenoso. "Está anotando os preços da rua, querida, ou fazendo lista de clientes?" As amigas gargalharam. Lívia levantou os olhos, respirou fundo e respondeu calmamente: "Nem tudo é o que parece." E fechou o caderno. Aquela frase ficou martelando na cabeça de Verônica, mas ela não desconfiou da real profundidade do que ouvira. Na mesma semana, em seu gabinete, Lívia revisava relatórios da Polícia Federal. Ali estavam documentos, extratos bancários, registros de transferências suspeitas. Tudo apontava para a família Monteiro e seus sócios. O que ela via nas ruas era apenas confirmação do que os papéis já mostravam. Um império construído sobre corrupção e desvio de verbas públicas. A diferença é que ela vivia aquilo na pele, sofrendo as humilhações de quem, sem saber, estava prestes a ser julgado por ela. Enquanto isso, Verônica continuava a posar de senhora respeitável. Dava entrevistas para revistas sociais, participava de eventos beneficentes, posava para fotos distribuindo cestas básicas. "Ajudar os pobres é uma missão", dizia, com ar de falsa bondade. E, ao mesmo tempo, roubava o futuro de milhares de crianças ao desviar dinheiro da saúde e da educação. Era a elite hipócrita em sua versão mais cruel. Foi em uma festa beneficente organizada pela própria Verônica que as peças começaram a se encaixar de vez. Lívia foi até o local, convidada como mera observadora. Enquanto todos riam, brindavam e exibiam joias, ela percebeu documentos sendo assinados às pressas em um escritório improvisado no fundo da mansão. Conseguiu registrar discretamente fotos dos contratos falsos. Ali estava a prova final. O silêncio dela estava prestes a acabar. Logo, a juíza que todos chamavam de prostituta se revelaria como o pesadelo da elite corrupta. Você já percebeu alguém fingindo ser boa pessoa em público, mas sabendo que na verdade não era nada disso? Como você reagiria?
Deixe sua opinião nos comentários. Essa foi a parte 3, mostrando como Lívia começou a desmontar o império de Verônica em silêncio. A queda da Rainha da Alameda, a prisão que paralisou o bairro dos milionários. Era uma terça-feira comum na Alameda dos Ipês Reais. Os jardineiros já cuidavam dos gramados impecáveis, as madames se preparavam para suas aulas de pilates e os seguranças circulavam como de costume. De repente, o barulho quebrou o silêncio luxuoso. Sirenas da Polícia Federal ecoaram pela rua. 3 viaturas pretas, seguidas de uma van, estacionaram em frente à mansão número 88, a casa de Verônica Monteiro. Os vizinhos, curiosos, saíram às janelas. Em segundos, o que era apenas rotina se transformou em caos e espetáculo. Homens de colete preto e fuzis em punho desceram dos carros. Bateram com força no portão eletrônico, gritando: "Polícia Federal, mandado judicial, abram imediatamente!" O segurança de Verônica tentou barrar a entrada, mas foi rapidamente afastado. A cada movimento, mais vizinhos filmavam com celulares, sem acreditar no que viam. Não pode ser, a Verônica! Impossível, ela é respeitadíssima! O mito começava a ruir. Minutos depois, a porta da mansão se abriu. Verônica surgiu de robe de seda branca, óculos escuros enormes tentando esconder o rosto. "Isso é um absurdo! Eu sou amiga de ministros, conheço governadores. Quem ousa me tratar assim?" Mas os agentes foram implacáveis, colocaram as algemas em seus pulsos finos e anunciaram em voz alta: "A senhora Verônica Monteiro está presa, acusada de desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa." Os vizinhos, em choque, murmuravam: "Meu Deus, era verdade! E pensar que ela nos julgava tanto!" Em questão de minutos, as imagens já estavam em todos os canais de TV. Helicópteros sobrevoavam o bairro, repórteres transmitiam ao vivo. As manchetes estampavam: "Operação Aurora prende empresários e socialites acusados de desvio bilionário." Rainha da alta sociedade algemada em frente à própria mansão. O país inteiro assistia atônito. Naquele dia, os vizinhos da Alameda se reuniram em grupos nas calçadas, cochichando. Quem diria? Sempre olhamos torto para aquela moça que passava aqui e era Verônica quem escondia podridão embaixo do tapete. Quantas vezes defendemos ela e humilhamos a outra? O mundo dá voltas mesmo. Alguns chegaram a procurar por Lívia, mas não a encontraram. Ela não precisava estar no meio da confusão, já tinha visto o suficiente. De longe, parada na praça onde sempre refletia, Lívia observava os carros da PF levando Verônica algemada. O vento soprava seus cabelos, e nos olhos havia uma mistura de tristeza e firmeza. Não havia sorriso de vingança, nem desejo de humilhar de volta. Havia apenas a certeza de que a justiça começava a ser feita. Se antes Verônica ria alto e apontava o dedo para Lívia, agora era ela quem sentia o peso da vergonha. A socialite, que adorava holofotes, virou alvo de memes, comentários maldosos e manchetes constrangedoras. Nos grupos de WhatsApp da alta sociedade, circulava um vídeo em que ela gritava desesperada ao ser colocada na viatura: "Eu não sou criminosa, vocês vão se arrepender!" Mas ninguém acreditava mais. O marido de Verônica, um empresário também investigado, tentou abafar o escândalo. "Tudo não passa de um mal-entendido, logo provaremos nossa inocência." Mas a verdade é que, por trás dos portões, havia desespero. Os filhos adolescentes choravam com vergonha dos colegas de escola. Os funcionários fugiam para não se comprometer. O Império Monteiro começava a ruir. Enquanto Verônica era levada algemada, uma cena simbólica aconteceu. Uma vizinha, que tantas vezes havia rido de Lívia, murmurou baixinho: "E pensar que eu acreditei nela e desprezei aquela moça. Como fomos cegos." Era o mundo virando do avesso. A verdadeira senhora de respeito era quem caminhava calada e suportava humilhações, não quem ostentava luxo e poder. A prisão foi apenas o começo. O processo judicial seria longo, cheio de provas, testemunhas e confrontos. E, em breve, Verônica descobriria que o destino ainda guardava a maior surpresa de todas. A juíza que julgaria seu caso não era uma desconhecida.
Era justamente a mulher que ela tantas vezes havia chamado de prostituta de rua. Se você fosse vizinho de Verônica, teria coragem de admitir que também acreditava na máscara dela ou ficaria em silêncio? Comente abaixo. Do luxo ao cárcere, a queda dolorosa de Verônica e o silêncio estratégico de Lívia. Naquela manhã, Verônica acordara em sua cama de lençóis importados, rodeada de perfumes caros. Na manhã seguinte, despertava em um colchão fino, duro, com cheiro de mofo impregnado. A cela era fria, paredes descascadas, banheiro sem porta e 3 companheiras de cela que a olhavam com desconfiança. "Então é você a madame dos jornais? A poderosa que roubava dinheiro da saúde?" perguntou uma, rindo com sarcasmo. "Seja bem-vinda ao mundo real, querida. Aqui não tem criadinho para limpar sua sujeira." Verônica quis gritar, quis mandar prender aquelas mulheres, mas ela já não tinha poder. Acostumada a mandar cozinheiros preparar pratos requintados, agora tinha que enfrentar a fila do refeitório. O arroz grudado, o feijão ralo, a carne dura. Tentou recusar, mas a carcereira foi direta. "Ou come ou passa fome. Aqui não tem cardápio, madame." Com a mão trêmula, levou a colher à boca. O gosto amargo não era apenas da comida, mas do orgulho ferido. Os primeiros dias foram um tormento. Os telefonemas eram controlados, as visitas raras. O marido apareceu apenas uma vez, mais preocupado em salvar a própria pele do que em confortá-la. "Verônica, precisamos pensar na defesa. Se me incriminarem junto, estamos perdidos." Ela, desesperada, perguntou: "E os amigos, os políticos, nossos parceiros?" "Todos sumiram. Ninguém quer se queimar com você." Era a dura realidade. O império que ela acreditava indestrutível se dissolvia como areia ao vento. Enquanto Verônica enfrentava a vergonha atrás das grades, do lado de fora, sua imagem desmoronava. Revistas que antes exaltavam seu luxo, agora estampavam fotos dela de cabeça baixa, algemada. As redes sociais explodiam de comentários irônicos. "Rainha do desvio", "Madame Corrupção", da capa da revista para a capa policial. O mundo que ela adorava ostentar agora a tratava como escória. Na cela, uma das presas comentou: "Engraçado, você deve ter rido de muita gente pobre, né? Agora está aqui, igual a nós." Verônica tentou retrucar: "Eu não sou igual a vocês, eu sempre ajudei os pobres, doei dinheiro, participei de eventos." A outra gargalhou: "Dinheiro roubado não é caridade, madame, é vergonha." As palavras doeram mais do que qualquer corrente. Enquanto isso, no tribunal, Lívia mantinha a rotina serena. Entre pilhas de processos, lia atentamente os documentos da Operação Aurora. Cada prova, cada testemunho, cada laudo era revisado com precisão. Seus colegas comentavam: "Esse caso vai mexer com o país inteiro." E ela respondia apenas com um aceno de cabeça. Por dentro, sabia que o destino havia colocado aquela mulher arrogante exatamente diante dela. Mas não era vingança que a movia, era justiça. Lívia recebeu no gabinete a senhora que havia trabalhado como empregada na casa de Verônica. Com lágrimas nos olhos, a mulher contou: "Doutora, vi com meus próprios olhos caixas de dinheiro escondidas, contratos falsos. Eu tinha medo de falar, mas agora quero que a verdade apareça." Lívia anotou tudo, com a calma de quem sabia que aquela peça completava o quebra-cabeça. Na prisão, Verônica tentava contato com advogados, mas cada reunião era mais desanimadora que a outra. "As provas são fortes demais", dizia um. "A senhora vai precisar de um milagre." Verônica começava a sentir na pele o que nunca imaginou: o desespero da impotência. Na Alameda dos Ipês, os vizinhos não falavam de outra coisa. "Quem diria? Nós todos tínhamos medo de desagradar Verônica, e agora ela está apodrecendo numa cela. E aquela moça que ela humilhava, será que ela ainda passa por aqui?" Alguns chegaram a sentir remorso, mas a maioria preferiu se calar, com medo de serem lembrados como cúmplices do preconceito. No gabinete, ao assinar o despacho que confirmava a data do julgamento, Lívia respirou fundo. Era oficial, ela seria a juíza responsável por julgar Verônica Monteiro. As linhas do destino estavam traçadas. A mulher que havia sido humilhada publicamente, agora tinha em mãos o poder de decretar a sentença da sua maior opressora. E desta vez, não haveria risadas, nem deboches, nem champanhe.
Haveria apenas a verdade nua e crua da justiça. Você acredita que Verônica merecia passar pelas mesmas humilhações que causou ou acha que já bastava a prisão? Deixe sua opinião nos comentários. O tribunal em silêncio, quando a humilhada revela sua verdadeira identidade. A cidade inteira estava de olhos voltados para o Tribunal Federal. Carros de imprensa cercavam o prédio, jornalistas disputavam espaço, câmeras transmitiam ao vivo. Era o início do julgamento mais comentado do ano, o caso de Verônica Monteiro, acusada de desvio de verbas públicas. Dentro do salão, advogados alinhavam pilhas de documentos, repórteres cochichavam, familiares dos réus se acomodavam em bancos de madeira. O ar estava carregado de expectativa. Quando Verônica entrou escoltada, um murmúrio percorreu a sala. Estava abatida, sem maquiagem, o rosto pálido. Já não era a rainha da Alameda, mas apenas mais uma ré diante da justiça. Sentou-se no banco reservado, evitando os flashes. Por dentro, sentia a garganta seca. Sabia que aquele julgamento definiria seu destino, mas ainda acreditava que, com dinheiro e influência, poderia reverter tudo. O oficial de justiça anunciou em voz alta: "Todos de pé para receber Sua Excelência, a juíza federal responsável pelo caso." O salão se levantou. E então, a porta lateral se abriu. Passos firmes ecoaram pelo piso de mármore. De toga preta, olhar sereno e postura imponente, entrou doutora Lívia Martins. Quando se sentou na cadeira mais alta, o silêncio tomou conta do tribunal. Os presentes se entreolharam, incrédulos. Verônica levantou os olhos e, ao reconhecer o rosto da juíza, ficou paralisada. O sangue lhe fugiu do rosto, as mãos tremeram. Não pode ser", murmurou, quase sem voz. Era ela, a mesma mulher que tantas vezes havia chamado de prostituta, a mesma que fora ridicularizada na frente dos vizinhos. Agora, não estava de jeans simples, nem com o olhar envergonhado. Estava de toga, com o poder da lei em suas mãos. Um burburinho se espalhou entre os presentes. Meu Deus, é a moça da Alameda. Então ela era juíza federal esse tempo todo? Que ironia do destino! Advogados se entreolhavam, alguns jornalistas já digitavam freneticamente nos celulares. Era a cena que ninguém jamais poderia ter imaginado. Com calma, Lívia abriu o processo à sua frente. Olhou para os papéis, depois para a acusada e declarou: "Declaro aberta a sessão. Este tribunal julgará os crimes de corrupção e desvio de verbas atribuídos à senhora Verônica Monteiro e demais réus envolvidos." Sua voz ecoou firme, cortando o silêncio. Não havia rancor nem deboche, havia apenas a autoridade serena de quem tinha o dever de aplicar a justiça. Incapaz de se conter, Verônica se levantou. "Excelência, isso é uma armadilha. Essa mulher me odeia, ela me perseguiu, não pode ser imparcial." O advogado dela tentou contê-la. "Silêncio, por favor." Mas era tarde. O tribunal inteiro já havia visto a máscara de desespero cair do rosto da ex-rainha da Alameda. Lívia, serena, respondeu: "Este tribunal não é lugar para ataques pessoais. Aqui não importa quem a senhora pensa que eu sou. O que importa são as provas." E prosseguiu com a leitura. Enquanto as acusações eram lidas, contratos falsos, desvios de verbas, lavagem de dinheiro, cada palavra parecia um golpe no coração de Verônica. Ela lembrava das vezes em que humilhou a juíza sem saber quem ela era de verdade. Agora, a mesma mulher que ela desprezava tinha em mãos o poder de decidir seu destino. Entre os presentes no tribunal estavam alguns vizinhos da Alameda dos Ipês Reais. Eles não conseguiam encarar Lívia. O constrangimento era visível. "E pensar que a gente a julgava como prostituta", cochichou uma das madames, arrependida. "Ela era juíza federal esse tempo todo, que vergonha para nós." Era o momento em que a elite percebia o tamanho de sua própria cegueira. No fim da primeira audiência, Lívia encerrou a sessão com firmeza. "Este julgamento será conduzido com total imparcialidade. A verdade virá à tona, custe o que custar." Bateu o martelo. O som ecoou como uma sentença simbólica, não apenas para Verônica, mas para todos que um dia a haviam humilhado. Naquele salão, ficou claro que o poder verdadeiro não está nas mansões, nos colares ou nos seguranças. Está na dignidade e na justiça.
E você, no lugar de Lívia, conseguiria manter a calma diante de quem tanto a humilhou ou deixaria a emoção falar mais alto? Comente sua resposta. Testemunhas, provas e desespero. O cerco se fecha contra Verônica Monteiro. No segundo dia de julgamento, a sala estava lotada. Repórteres disputavam espaço, familiares dos réus cochichavam nervosos, advogados consultavam pilhas de documentos. O clima era de expectativa, seria apresentada a primeira leva de provas da acusação. E todos queriam ver como a juíza, antes humilhada na rua, conduziria o espetáculo da verdade. Foi chamada ao púlpito Dona Margarida, ex-empregada da mansão Monteiro. Com as mãos trêmulas, ela declarou diante de todos: Excelência, eu mesma vi caixas de dinheiro entrando escondidas pela garagem, assinaturas falsas em papéis. Uma vez, ouvi a própria Dona Verônica se gabar dizendo: ninguém nunca vai nos pegar. O advogado de defesa tentou intimidá-la. A senhora tem provas do que diz ou são apenas fofocas de funcionária ressentida? Lívia interveio, firme. Este tribunal exige respeito às testemunhas. Prossiga, Dona Margarida. O depoimento foi registrado e o público murmurava em choque. Logo em seguida foram apresentados contratos forjados e extratos bancários que mostravam transferências milionárias para contas no exterior. As telas do tribunal exibiam gráficos e números que não deixavam dúvidas. Cada página era como um tijolo a mais no muro que cercava Verônica. Um jornalista cochichou para outro: é devastador, não há como escapar. Outra testemunha foi Henrique Vasconcelos, ex-sócio de negócios da família Monteiro. Ele entrou cabisbaixo, mas quando começou a falar, sua voz era firme. Fui ameaçado quando quis sair do esquema. O grupo desviava verbas destinadas a hospitais e escolas. Perdi noites de sono com a consciência pesada. Hoje, decidi contar tudo. Verônica perdeu o controle. Mentiroso, traidor, você só quer me destruir porque não conseguiu me superar. O tribunal ficou em silêncio. Lívia olhou para ela e disse calmamente: acusada, mantenha-se em silêncio ou será retirada. O peso da autoridade caiu como um martelo invisível. O advogado de Verônica tentava de todas as formas, pediu nulidade das provas, questionou a imparcialidade da juíza, tentou adiar audiências. Mas cada movimento era negado com base na lei. Lívia não se deixava abalar. Ela aplicava o direito com serenidade, sem nunca levantar a voz. Era a vitória da firmeza sobre a arrogância. Enquanto isso, políticos e empresários que antes apareciam em festas ao lado de Verônica começaram a se afastar. Nenhum quis testemunhar a seu favor. Ninguém queria arriscar a própria reputação para defendê-la. Nos jornais, as manchetes eram cruéis. Antiga rainha da sociedade agora enfrenta julgamento solitário. A solidão era o maior castigo. Durante um intervalo da audiência, Verônica olhou para a juíza e, em voz baixa, tentou uma última cartada. Você me odeia, mas eu sei jogar. Posso te oferecer muito mais do que este tribunal. Lívia apenas a encarou, sem piscar, e respondeu: a justiça não está à venda. Foi como uma bofetada silenciosa. As pessoas que assistiam ao julgamento comentavam: nunca imaginei que aquela moça que passava pela Alameda era tão forte. Enquanto Verônica grita e esperneia, a juíza mantém a calma. É impressionante. Cada olhar de respeito que agora se voltava para Lívia era como um espelho invertido das humilhações que ela sofrera. A cada prova apresentada, Verônica afundava mais na cadeira. As unhas marcavam a madeira da mesa, o suor escorria pela testa. Ela já não era a mulher arrogante que apontava dedos e distribuía risadas debochadas. Era apenas uma ré acuada, à beira da condenação. Ao final da audiência, Lívia declarou: este tribunal continuará amanhã com a apresentação final das provas. Está encerrada a sessão. Bateu o martelo. O som ecoou como um prenúncio de sentença. E Verônica, pela primeira vez na vida, sentiu medo verdadeiro. Medo de não conseguir escapar. Medo de pagar por cada centavo desviado. Medo da mulher que um dia humilhou e que agora tinha em mãos o poder de decretar sua liberdade ou sua prisão definitiva. Você, se estivesse no tribunal, testemunhando esse julgamento,
Ficaria do lado de Verônica ou apoiaria a juíza? Comente sua opinião. O último ato de desespero, quando a ré tenta manipular a justiça e o país espera a sentença. O tribunal estava lotado desde cedo. As câmeras de televisão transmitiam ao vivo para todo o país. Do lado de fora, uma multidão protestava com cartazes: "Chega de corrupção! Justiça para o povo!" Dentro da sala, o ar era pesado. Todos sabiam que seria o dia mais importante do julgamento. O advogado de Verônica, com voz firme, mas semblante tenso, levantou-se para sua fala. Excelência, a acusação se baseia em suposições e testemunhos frágeis. Minha cliente é uma mulher de bem, conhecida por suas ações sociais. Tudo isso não passa de perseguição política. Fez uma pausa, olhou para os juristas presentes e tentou dramatizar. Não vamos condenar uma vida inteira de honra por meras coincidências contábeis. Mas as palavras soavam ocas. A cada frase, a plateia murmurava em descrença. Quando lhe foi concedida a palavra, Verônica levantou-se. Seus olhos estavam vermelhos, mas a voz ainda carregava resquícios da arrogância de outrora. Excelência, todos sabem quem eu sou. Eu fui humilhada neste tribunal. Essa juíza tem um ressentimento pessoal contra mim. Apontou o dedo para Lívia. Ela me perseguiu, quer me destruir, porque nunca aceitou o lugar dela. Eu exijo outro magistrado neste caso. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Alguns repórteres já digitavam manchetes. Ré acusa juíza de perseguição. Lívia respirou fundo, manteve a postura e respondeu: "Este tribunal não se move por ressentimentos, mas por provas. A acusada terá todo o direito de defesa assegurado, como já teve até agora, e será julgada única e exclusivamente pelos fatos." Sua voz calma cortava o ar como uma lâmina. Não havia espaço para descontrole. O promotor se levantou e apresentou as últimas evidências. Aqui estão os registros oficiais das transferências. Cada centavo desviado da saúde pública está documentado. Milhares de crianças ficaram sem remédios, enquanto a senhora Monteiro organizava festas milionárias. As imagens dos hospitais em ruínas, exibidas no telão, causaram lágrimas em muitos presentes. O contraste era insuportável. Luxo de um lado, miséria do outro. Verônica começou a gritar, descontrolada. "Mentira! Tudo mentira! Vocês querem me destruir porque sou poderosa, porque tenho inveja de mim!" Tentou se levantar, mas os seguranças a contiveram. O público, em silêncio, assistia ao colapso da mulher que antes parecia indestrutível. Do lado de fora, a multidão acompanhava pelas telas. Quando viram Verônica perder o controle, começaram a gritar em coro: "Justiça! Justiça! Justiça!" Era a voz de um povo cansado de corrupção. Lívia fez sinal para retomarem a ordem. Olhou para os autos, depois ergueu os olhos para o salão lotado. Este tribunal ouviu testemunhas, analisou documentos, examinou provas incontestáveis. A acusada teve pleno direito à defesa. Agora, a verdade está clara diante de todos. Um silêncio absoluto tomou conta. Ninguém respirava. Por um instante, os olhos de Verônica encontraram os de Lívia. De um lado, o desespero e o orgulho quebrado. Do outro, a serenidade e a força de quem suportou tudo em silêncio. Era um momento simbólico em que o passado de humilhações se transformava em justiça. Lívia levantou o martelo, pronta para anunciar a decisão. O país inteiro esperava. A elite da Alameda dos Ipês pendia a respiração. E Verônica, já sem forças, murmurava quase inaudível: "Por favor, não faça isso comigo." Mas o destino não se compadece da arrogância. A sentença estava prestes a ser dita. Se você estivesse no lugar de Lívia, teria compaixão ao ver Verônica desesperada ou aplicaria a lei sem piedade? Escreva nos comentários sua opinião. A sentença: quando a justiça cala a arrogância e dá voz à verdade. O tribunal estava em absoluto silêncio. Ninguém tossia, ninguém se mexia. As câmeras das emissoras estavam todas apontadas para o rosto da juíza. Era um instante em que o destino de Verônica Monteiro seria selado. Lívia respirou fundo, ergueu o martelo e sua voz ecoou firme:
Após análise minuciosa de todas as provas, documentos e testemunhos apresentados, o salão inteiro prendeu o ar. Declaro a ré Verônica Monteiro culpada pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas. O impacto foi como uma explosão silenciosa. Alguns choraram, outros suspiraram aliviados. A acusada é condenada a 32 anos de prisão em regime fechado, além da restituição dos valores desviados e perda dos direitos políticos por 20 anos. O som do martelo batendo ecoou como trovão. Era o fim do Império Monteiro. Ao ouvir a sentença, Verônica desabou. Tentou se levantar, mas caiu de joelhos. Chorava, soluçava, murmurava frases desconexas. Isso não é justo, eu não mereço, eu sou poderosa. Os seguranças a levantaram com firmeza. Pela primeira vez na vida, ela era só uma prisioneira comum. Do lado de fora, quando os teluns transmitiram a sentença, a multidão explodiu em aplausos e gritos. Justiça! 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 Pessoas choravam abraçadas. Não era apenas a condenação de uma mulher. Era um símbolo de que a arrogância e a corrupção podem cair, por mais fortes que pareçam. Na Alameda dos IPs reais, os vizinhos assistiam pela TV. Alguns não acreditavam no que viam. Outros, constrangidos, lembravam das vezes em que riram de Lívia e a humilharam. E pensar que chamamos a juíza de prostituta, murmurou uma madame, vermelha de vergonha. Ela era a única digna entre nós. Era a inversão completa dos papéis. Dentro do tribunal, após encerrar a sessão, todos se levantaram. Não por obrigação, mas por respeito. Advogados, jornalistas, até alguns policiais fardados, todos aplaudiram discretamente a postura da juíza. Lívia não sorriu, não celebrou, apenas guardou seus papéis e saiu com a serenidade de quem sabia ter cumprido seu dever. Enquanto Verônica era levada algemada pelos corredores do tribunal, câmeras capturaram a cena que se tornaria histórica. De um lado, a ex-rainha da sociedade, arrastada pelo braço, rosto manchado de lágrimas. Do outro, a juíza, de toga, caminhando firme, com a cabeça erguida. Uma imagem que seria repetida em todos os noticiários do país. Ao sair do tribunal, o promotor declarou: "Hoje a justiça venceu. Não é sobre pessoas, é sobre um sistema que precisa ser limpo, e o exemplo dado aqui ficará para a história." Repórteres correram atrás de Lívia, mas ela apenas disse uma frase curta: "A justiça fala por si mesma", e entrou em seu carro oficial, deixando atrás de si um mar de flashes. Em casa, Dona Rosa assistiu à transmissão chorando. Aos prantos, dizia para as vizinhas do Jardim das Oliveiras: "Essa é minha filha, a menina que carregava livro velho no colo e era chamada de pobretona. Hoje, ela mostra que caráter não se compra." Era o orgulho simples de quem sempre acreditou. Naquela noite, os jornais abriram com a mesma manchete: "A juíza humilhada que condenou a elite corrupta." Não era apenas sobre Verônica, nem apenas sobre Lívia. Era sobre um país inteiro que viu a justiça se sobrepor à arrogância. E no silêncio do seu gabinete, sozinha, Lívia olhou pela janela e murmurou: "Pai, mãe, tudo valeu a pena." Você acredita que a sentença de 32 anos foi justa ou Verônica merecia ainda mais? Comente abaixo sua opinião. Depois da sentença, a vida na prisão, o legado da juíza e a lição para todos nós. Alguns meses após a sentença, Verônica já não era mais manchete de capa. O escândalo perdera espaço para novas notícias, mas na penitenciária feminina, sua vida seguia marcada pela vergonha. Na cela, dividia espaço com outras presas comuns. A mulher que antes tinha empregados para cada detalhe, agora lavava suas próprias roupas no tanque coletivo, com sabão barato. Era chamada pelas colegas de cela não por seu nome, mas por apelidos cruéis. "Olha a madame da corrupção aí!" E pensar que já roubou milhões e agora disputa sabão com a gente. A humilhação que tanto distribuiu, agora era o prato que recebia todos os dias. Nos primeiros meses, tentou exigir privilégios, comida diferenciada, cama melhor, visitas especiais. Mas ouviu da carcereira sem rodeios: "Aqui, todas são iguais. Acabou o tempo de mandar." Foi um choque.
Verônica percebeu que atrás das grades não havia sobrenome, não havia dinheiro, não havia títulos, havia apenas o peso da sentença. Nunca mais olharam para alguém na rua sem lembrar da prostituta, que na verdade era juíza federal. O preconceito foi substituído por cautela e, para alguns, por arrependimento. Era a prova viva de que o mundo dá voltas. Certa noite, em seu gabinete, sozinha, Lívia escreveu em seu diário: "Suportei humilhações porque sabia que a verdade um dia viria à tona. Não lutei por vingança, lutei por justiça. E a justiça sempre chega, mesmo que demore." Fechou o caderno, respirou fundo e sorriu discretamente. Não pelo fim de Verônica, mas pelo caminho que havia trilhado. Assim terminou a história que começou com humilhações na Rua dos Milionários. A mulher julgada como prostituta se revelou juíza federal. A socialite arrogante terminou atrás das grades. E a lição ecoou para todos. A dignidade não se compra, a verdade não se apaga e a justiça sempre encontra seu caminho. Se essa história te emocionou, curta, compartilhe e comente. Você acredita que a vida sempre cobra quem age com arrogância e corrupção? Obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo episódio de Segredos e Reviravoltas.